vocês. O que ele está dizendo? Vocês mastigam um mosquito, e engolem um camelo. Ele está dizendo, coais um mosquito e engole um camelo. Aqui, irmão, é que muita gente fala demais, fala que tem o poder de Deus, que não sei o quê, e está mentindo, está comendo um camelo. Mentira, como ele diz aqui nesse mesmo 23, ele fala assim, com devassas orações para desfradar as viúvas, os órfãos, com grandes orações, que não te leva a nada. É isso, tudo isso aqui Jesus está falando no 23, irmão. Tudo. Então, a mentira, irmão, que ele está falando, vocês estão mastigando um mosquito, falando só mentira. Mentira e a verdade nada. A verdade que é bom, você não fala nada. Né? Ponto, irmão. Aí, irmão, a respeito desse 23 aqui, irmão, eles fizeram uma coisa que se chama Corban. Corban, eu vou ler para vocês, que está em Marcos 7. Eu vou falar o versículo para vocês lá. Veja, mãe, lá, meus irmãos, lá ele está falando que Jesus está falando toda a verdade para os pessoal lá que está no 23 lá, que eu li para os irmãos agora. Aqui, no 7 de Marcos, irmão, olha o que ele está falando aqui. Há tradições dos anciãos. Há tradições dos anciãos. É o quê? É os judeus e os fariseus, que está lá no 23. Aquela tradição dele, que Jesus já falou no 23. Que ele falou toda a verdade para eles. Aqui já é a tradição deles lá. Que eu vou ler para os irmãos, eu vou chegar no versículo aqui, irmão. Eu vou ler, todo isso aqui, irmão, está conjugado que Jesus falou no 23 de Mateus. Está tudo aqui. E Jesus aboliu. Deus não quis isso aqui, que ele fala até em Moisés aqui, irmão. Veja, meu irmão, olha o que Jesus fala aqui, ó. Eu já vou começar aqui no 7, irmão. Eu vou começar aqui no 7, para vocês entenderem o que Jesus estava falando para ele. Diz, ó, 7 de Marcos, eu vou começar no verso 7 também, que diz assim: em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homem, porque, deixando o mandamento de Deus, retendo-se a tradições dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E disse-lhe: bem validais o mandamento de Deus, como guardarte as vossas tradições. Aqui, irmão, ele está falando até a respeito também de Isaías, que diz assim, diz aqui no 6, diz assim, e eles disseram-lhe, bem-aventurado, Jesus diz assim, e ele respondendo, disse-lhe, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus citou lá em Isaías, irmão, que está escrito. Eles me falam de mim pelos lábios, mas o seu coração está longe de mim. Está longe de mim, que ele está falando, o próprio Jesus está dizendo. Honra Jesus com mentira, pelos lábios, mas o coração está longe de Deus ainda. Assim ele disse que profetizou. Porque levar mandamento de homem não quer a verdade. Olha o que ele diz no verso 10, irmão. Olha Jesus diz, porque Moisés disse, olha irmão, isso aqui é... porque Moisés disse, honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldizer o pai ou a mãe, morrerá de morte. Sabe o que está dizendo aqui, irmão? Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Se tu tiver de fazer alguma coisa para o teu pai e tua mãe, e se tu quiser fazer para os outros e deixar tua mãe sem fazer, tu é réu de morte, como está dizendo aqui. O que significa aqui? O dízimo, irmão. Ele vai falar no dízimo aqui. Eu vou falar agora que ele está falando aqui. Olha no 11 o que ele diz. A respeito do dízimo aqui, irmão, que Jesus está falando. No 11 ele diz assim, porém vós dizeis. Está falando dos fariseus. Porém vós dizeis. Se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquele que poderia aproveitar-se de mim é Corban,
Isso é a oferta ao Senhor. Tá vendo? Olha só. Honrar teu pai e tua mãe, está dizendo aqui. Honrar. Aqui, irmão, uma tradução que diz. Aqui, se você tivesse o dízimo, a oferta, que era naquele tempo aqui,